Fala Zé, bom, como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias e hoje vamos falar, cara, quando é o melhor momento para você reajustar os seus preços? Alexandre Cipriano, fala, mano. Fala galerinha, tudo bom? Vamos tentar chegar na resposta a essa pergunta que vai te assolar não só hoje, não só amanhã, não só ano que vem, mas pro resto da sua vida. Para todo sempre, amém? Então vamos tentar chegar nessa resposta aí. E o Otávio Ribeiro, fala, Otávio. Rapaz, eu já aumentei meu preço só nessa falada que você falou aí, entendeu? Eu já aumentei meu preço. Entendeu? Meu preço já subiu 200% só com essa palavra. Não, então bora continuar a palavra do Cipriano aí para ver se a gente consegue aumentar mais ainda no decorrer do episódio. Falou, corta pra vinheta e vambora. Beleza, então, cara, bora falar então hoje sobre qual que é o melhor momento aí para reajustar os preços. O que vocês acham? Como é que vocês fazem? Cara, eu acho que o maior receio de todo mundo quando vai aumentar o preço é aumentar dos clientes que você já tem, porque ele já está acostumado a pagar aquele valor, vamos supor que seja por 6 meses, um ano, e aí ele não vê, acho que tanto valor perceptível no seu serviço, entendeu? Por mais que você aumente a qualidade do serviço, ele vai pensar, só uma coisinha assim, entendeu? Acho que essa é a maior dificuldade na hora de aumentar o preço. Não, com certeza. Eu que tento ter bastante, não. A maioria dos meus clientes eu ofereço sempre a recorrência, né? Eu ofereço contratos maiores. Esse realmente não chega a ser um problema, mas eu nunca consigo alcançar o preço ideal porque é exatamente isso. Principalmente com os clientes, que é aqueles clientes que você acabou não dando tanta atenção ou realmente tem alguma coisa que você pode melhorar, porque sempre tem, né? Mas essa é a dificuldade, é chegar no preço alvo que você queria. Mas com uma discussão, eu sempre vou tentando chegar no meio termo, fazer uma conversinha, negociar. Tem clientes por hora também, que daí a gente negocia a questão de horas, trabalha um pouco menos, um pouco mais, e assim a gente vai negociando. Mas realmente na parte de recorrência é bem complicado, assim. Não, eu boto fé, eu falo porque é o seguinte... A gente sempre acha que não tá recebendo o suficiente pelo trampo que ele tá executando, né? Às vezes um mês depois que você aumentou o seu trampo, você já quer... E o cliente sempre acha que tá pagando demais, né? E aí você fica nessa sinuca aí de, cara, será que eu aumento? Será que eu não aumento? Será que eu diminuo, sei lá, né? Será que eu tô cobrando demais? O pessoal normalmente fica nessa insegurança, né? Mas o fato é porque é o seguinte... Em algum momento você vai ter que reajustar seus preços, né? Sim. Em algum momento na sua carreira você vai ter que passar por isso. E aí, assim, eu queria saber de vocês como é que foi, em que momento que vocês passaram por isso, passaram por isso recentemente, se já faz tempo, você tá aí cobrando esse mesmo valor já tem um tempo. E como é que foi? Por que você decidiu, tipo, alterar os preços? O que tava te incomodando? Você... Tem alguma coisa fresca aí na mente, Cipriano? Eu fiz há pouco tempo, cara. Tem um cliente que ele já tá comigo, vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 8 meses, eu acho. A gente teve uma pausa de contrato durante a pandemia. E no primeiro ano de contrato, o primeiro contrato que eu fiz com eles foi um contrato de 1 ano. Uhum. Só que esse contrato de 1 ano foi com um dos diretores da empresa. Depois desse 1 ano, que foi nesse meio tempo da pandemia ali, esse diretor da empresa saiu para abrir um outro projeto, que eu também comecei a atender, e o diretor que ficou não conhecia meu trabalho. Então, quando eu fui reajustar, fui fazer um novo contrato, e, depois de 1 ano de contrato, obviamente, já é o momento de reajustar seu preço, Sim. principalmente não necessariamente para todos os clientes, mas para aquele cliente específico. Depois desse 1 ano, quando eu fui tentar aumentar o preço com esse novo diretor, eu não tinha argumentos, porque ele não viu o meu trabalho, ele não viu os resultados que eu gerei, ele não tinha uma conversa mais íntima comigo para saber minha forma de trabalhar, para saber o valor do meu trabalho, ou então da minha expertise. Sim. Então foi bem complicado assim com ele para chegar, eu não consegui chegar no valor alvo, como eu falei ali, como eu falei antes, mas na conversa com ele, pelo feedback que ele teve desse outro diretor e tudo mais, a gente acabou a gente fez uma discussão e a gente chegou no meio termo, assim, né? Uhum. E eu acho que esse é o caminho, porque se eu não quisesse ceder, se eu não cedesse o meu preço, se eu não fizesse essa abrir mão de alguns pontos de, sei lá, de valor por hora, eu não teria fechado um contrato de mais 1 ano
Que é um ano pagando boleto, é um ano comendo carne. Não, mas é porque se você insiste, né, você perde tudo, né? Exatamente. Você tá arriscando tudo, né? E foi mais ou menos isso que eu falei com ele, assim, olha, então nesse próximo ano agora eu vou tentar te demonstrar o valor do meu trabalho. Chegamos nesse meio termo aqui de preços, então, eu abri mão de um pouco, ele abriu mão de um pouco. E daqui a um ano eu quero te demonstrar resultados. Eu quero que tu me dê liberdade, então, durante esse um ano, para mim te dar mais ideias eu quero liberdade para executar essas ideias para mim te dar esse resultado. Porque daqui a um ano, quando a gente fechar esse próximo contrato, eu quero aumentar o meu valor de novo. E deixei claro para ele que todos os anos eu vou continuar aumentando. Mas foi essa discussão, é chegar no meio termo, assim, né? Porque realmente o valor hora, o valor que é subjetivo, né? É claro que existe inflação, existem alguns índices econômicos que você pode se guiar, existem tabelas de design que você pode se guiar, mas ele é muito subjetivo, tanto pelo olhar do cliente quanto pelo seu próprio, assim. Então eu acho que, assim, eu tento sempre aumentar meus preços, mas eu sempre estou disposto a negociar, principalmente nessa primeira transição, nessas primeiras etapas, assim. Com novos clientes também, normalmente, mudei meu valor de identidade visual. Chegou um novo cliente que não sabia meu valor antigo. Como eu acabei de reajustar o preço, eu deixo esse reajuste também como uma margem de erro para mim poder negociar, para garantir fechamento de contrato e coisas do gênero. Então, às vezes, é um pouquinho abrir mão. Não, acho que não tem muito de timing, momento certo, mas é saber abrir mão também quando é necessário, quando tá nessa mudança aí, nessa rotação aí de preços e tal. E você, Otávio, você passou recentemente por alguma coisa dessa, nesse sentido? Então, eu passei, só que daí eu preferi recuar, eu fiquei com um pouco de receio de fazer isso, né? Mas depois de ter recuado, eu vi que uma estratégia que poderia ter funcionado, eu acho que funciona na maioria dos casos, é você procurar alguma dor que o seu cliente tenha e você ofereça a solução para ele. Por exemplo, você sabe que ele tem um déficit na hora de criar um conteúdo e você cria 10 conteúdos assim e manda, ou algo do tipo, para ele ver que você sabe resolver aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma forma de agregar no seu trabalho e também você, tipo, além de você agregar no seu trabalho, você consegue mostrar para ele que você também consegue resolver o problema dele. Então, às vezes, na hora de você oferecer um reajuste, ele não acha tão ruim, porque você vai estar tirando uma dor dele, entendeu? Sim, eu acho que isso é estratégia. Mas eu fiquei com muito receio por conta disso, porque tem cliente que é relutante e se ele quer pagar só aquilo. Não importa se o seu serviço é bom ou não. Nos olhos dele, qualquer um pode fazer. O sobrinho dele que tá aprendendo a mexer no Photoshop sabe fazer. Qualquer um sabe fazer. Só que na realidade a gente sabe que não funciona bem assim, né? Não, eu tava falando até em off aqui que eu sempre tenho prejuízo no momento que eu altero os preços. E assim, já é uma coisa pra eu ficar esperto, tá ligado? Saber que na próxima vez que eu for reajustar, eu vou ter aí uns 2-3 meses de baixa. Porque que acontece? Sempre quando eu reajusto, eu normalmente perco alguns clientes que não tem fôlego financeiro pra chegar lá, entendeu? Pra ir junto. E aí eu acabo perdendo esses clientes. Em alguma ocasião ou outra eu consigo dar uma recuada para segurar esses clientes, mas nem sempre isso acontece. E aí, a cada novo reajuste, eu sei que eu tenho mais dificuldade de fechar um orçamento, porque é um orçamento maior, né? Aí não são todas as pessoas que têm condição financeira de arcar com aquilo. E aí eu sempre sei que, tipo, a cada vez que eu vou aumentar ali, sei lá, mais 200 conto, 300 conto no valor de uma identidade visual, por exemplo, eu sei que eu vou deixar de atender uma galera. Mas aí você tem que estar preparado para esse tipo de coisa, porque isso vai acontecer. Muita gente vai falar, cara, não dá pra mim, entendeu? Não dá pra mim. Mas, Rafa, só interrompendo, você falou de 200, 300. Como que a pessoa chega nesse número? Como que ela sabe que é esse qual é a porcentagem que ela tem que aumentar do serviço dela? Não, eu joguei aqui aleatório, tá? Não, você jogou, entendeu? Eu joguei aleatório, mas assim, cara, eu não sei na verdade é um assunto que não tem resposta, né, velho? A gente nunca sabe. O foda foi porque assim, qual que foi a minha estratégia para ir aumentando os preços ao longo do tempo? Eu sempre, a cada novo cliente, eu entendia que eu tinha um pouquinho mais de experiência e que valeria a pena eu ir um pouquinho mais adiante. Só que eu sempre fui um pouco abusado, entendeu? Um pouco audacioso nesse ponto. E tipo assim, de querer testar os limites. Eu sempre quis testar o limite.
Fala, cara, vamos lá, vamos ver qual que é o limite que essa pessoa aceita pagar pelo trampo. E aí, de 10 orçamentos que apareciam, eu dobrava o preço. Eu dobrava, literalmente, eu dobrava o preço pra ver se a pessoa tava disposta ou não, só pra ver o que ela falava. Eu sabia que não ia fechar, entendeu? Mas só pra ver o feedback. Aí, às vezes, numa dessa, minha voz até tem que beber um pouco d'água. Mas, às vezes, numa dessa, o nego aceitava. Então, tipo assim, vamos pegar aqui, vou dar números reais, tá, da minha carreira. Então, tipo, eu comecei cobrando, quando eu fui cobrar mesmo pra valer, já depois de uma experiência, saí cobrando aí R$500 por identidade visual. E assim, não sei fazer juízo de valor, nem sabia que era uma identidade visual na época, tá? Então era um logo com uma corzinha, uma tipografia e um pseudo manual ali. E aí, beleza. Aí eu fui entendendo que, putz, o mercado, se eu ficar nessa aqui, eu vou prostituir o mercado, ou eu sei que isso pode me render mais, entendeu? Mas aí eu fiz essa conta, eu cheguei nessa conta com base na minha hora de serviço, no que eu achava que era o suficiente para eu bancar minhas contas ali naquela época. E eu cheguei nesse valor, falei, cara, é um valorzinho legal. Beleza, com o passar do tempo, eu falei, cara, e se eu cobrar 800? Só pra ver de qualquer. Eu fechei 2, 3 aqui, o quarto eu falei, deixa eu cobrar 800. Cobrava, fechou. Eu falei, opa, interessante. Já aumentou. Então tá aceitável. Alguém aceitou. Então alguém aceitou. E aí, assim, eu não sabia qual que era o limite. Então eu falei, eu vou testar os limites. Chegou o próximo, eu falei, e se eu cobrar R$1.200? Será que fecha? Fechou. Eu falei, interessante isso aqui. E eu falei, cara, próximo vou cobrar 1.500, vai. Pá, fechou. Eu falei, toda vez que eu tava lançando, e aí, óbvio que tinha uma evolução gradual aqui acontecendo, né? A cada novo projeto era uma experiência maior. Porque também não adianta eu fazer um curso hoje e começar a querer vender uma marca por 8 mil. Não, mas assim, cara, eu sempre fui muito curioso, entendeu? Então a evolução, assim, acontecia muito rápido no trampo. E eu tenho certeza que acontece muito rápido no trampo de todo mundo aqui. A evolução da gente, a cada dia que passa, a cada novo job, você vai pegando mais expertise, né? E aí, cara, chegou um momento que eu falei, cara, e se eu cobrar 2 mil será que vai? E aí já sabia que não ia, entendeu? Não ia fechar. E pá, fechou. Eu falei, tá de sacanagem. Agora é 10. Não, calma que eu vou chegar lá. E aí, cara, de 2 mil eu passei pra 2,5, depois eu passei pra 3, depois eu passei pra 4, depois eu passei pra 5, passei pra 6, passei pra 8, passei pra 10 e fechou. Eu falei, caralho, velho. Lógico que teve uma evolução, teve um aprimoramento técnico muito grande. É igual o projeto que hoje eu cobro 10 mil, não é nem de longe o projeto que eu cobrava a R$500. E também assim, hoje em dia tem uma equipe, né? Tem uma galera. Isso justifica muito orçamentos maiores. Mas assim, tem orçamentos sendo negociados hoje até acima desse valor. Só que eu comecei a entender que, tipo, cara, não tem um limite. O limite... Deixa eu ver como construir essa imagem. O limite eu acho que vai de cada perfil de cliente, entendeu? A cada tipo de cliente que você tem acesso. Tu tá resolvendo... Que problema tu tá resolvendo dele, né? Exato, eu acho que... E a percepção dele de valor desse problema também. Exatamente. Então, assim, tem cliente hoje, com o portfólio que eu tenho... Se eu cobrar 10 mil, vai me xingar, entendeu? Vai achar que eu tô querendo roubar ele e tudo mais. E tudo bem, faz parte, acontece. Hoje, assim, naquela época que eu comecei, cara, 100% dos orçamentos que eu me procurava, eu fechava. Hoje, de 10, de 12, de 15 orçamentos que eu faço, fecha um, entendeu? Mas é porque eu sei que nem todo mundo tem essa condição financeira, por mais que às vezes a pessoa... entende a necessidade, entende o valor, simplesmente não tem como marcar com um custo desse. E é normal, tá valendo, faz parte do game, entendeu? Não, e essa tua estratégia é uma estratégia que eu já vi mais gente citando ela, não é uma estratégia que eu adotei, mas que eu achei bem interessante quando eu vi, que é exatamente essa. Cada projeto tu aumenta um pouquinho. Não precisa ser um valor substancial, não é nada que vai pagar nenhum boleto extraordinário. Sim. Mas a cada vez tu aumenta um pouquinho, cada cliente um pouquinho, e assim tu vai indo também, né? É uma técnica eu acho que interessante, assim. E a gente não tá falando isso numa questão de em um ano, 3 meses,
2 dias. Não, cara, essa evolução. Não, essa evolução foi ao longo de anos, né? Foi ao longo de anos. Tem que deixar isso explicado, senão. Pronto. Todo post que eu fizer eu aumento 10. Exato, é porque parece que cada mês eu fui de 500 pra 10 mil, né? Mas não foi assim. Mas a questão é tipo, cara, parece que o orçamento nunca vai ser suficiente, entendeu? Pra desenvolver o job. Sempre vai ficar faltando, sempre você vai ficar com aquele, putz, mano, tô trabalhando mais do que eu esperava, entendeu? É sempre essa. E um sentimento que eu tinha, eu ainda tenho, e eu acredito que todo mundo que tá escutando aqui também tem, é que parece que todo mundo tá elevando os preços e você tá ficando pra trás, né? Não parece? Tá todo mundo se dando bem, todo mundo acontecendo, e você tá ficando aqui na mesmice, e se você cobrar R$100 a mais, nego te xinga, sabe? Eu passei, até hoje eu passo por esse sentimento, mas eu queria saber aí de vocês, tipo, você sente também, cara, que parece que é só pra você que não vai, mano? Todo dia. Mas é uma falsa ilusão, assim, né? Principalmente quando eu comecei nas redes sociais, eu tinha muito esse sentimento, assim. Esse sentimento aflorou bem forte em mim, assim. Principalmente quando você vê questão de números, engajamento, pessoas dando feedback pros designers e tal, pros seus colegas. E daí eu tinha esse sentimento que eu não era bom o suficiente, que eu não cobrava o suficiente, que eu não era visto de uma certa forma. E daí, conversando mais próximo desses colegas, eu descobri que, na verdade, eles tinham um bom retorno, tudo isso, mas eles não. Muitas vezes eles ainda não tinham nem alcançado o mesmo ganho mensal, sei lá. Eles tinham uma outra visão do que eles tinham de necessidade, eles tinham. Sei lá, o cara que eu achava que tinha 100 mil seguidores, eu achava que ganhava R$100 mil. Quando, na verdade, se for conversar com muita gente que tem 100 mil seguidores, o cara ganha, sei lá, R$1.000 por mês do que vem da internet, assim, né? De clientes que vêm da internet. Sim. Então, às vezes, a gente tem essa sensação, mas ela não é real, assim, sabe? E eu, pelo contrário, nunca foi grandes coisas, mas sempre desde os meus 200 primeiros seguidores, eu já comecei a ter clientes. Então, a partir dos 200 seguidores, eu já tinha renda, já tinha alguma coisa vindo. Então, mas você tinha uma estratégia pra, tipo, fazer seu Instagram render alguma coisinha. Porque, tipo, meu Instagram nunca foi intenção fazer ele render alguma coisa, sabe? Não, meus clientes, 90% vêm do Instagram, cara, e é muito bizarro. É tão bizarro que eu também, eu falo, mas eu também fico meio abismado, que eu falo pras pessoas, cara, olha o meu Instagram, não tem nada de portfólio. E meu Instagram é minha maior fonte de renda. Eu acho que, tipo assim, isso aí eu concordo bastante, porque não adianta nada você ter 100 mil seguidores, ter um monte de like e não converter nenhum, tá ligado? Então, assim, às vezes compensa, igual você falou, você com 200 já começou a ter clientes. Tem gente que tem 100 mil seguidores, 70 mil seguidores que não consegue ter essa conversão, né? E se você for analisar pela quantidade de seguidor, é muito. Mas eu acho que o cliente, ele se identifica ele vê o seu conteúdo e ele pensa assim, putz, o conteúdo dele é bom, então ele deve ser bom. Ele não procura, é aquilo que a gente já tinha conversado outra vez, ele não tá muito se importando muito com o seu portfólio em si, mas sim se você vai resolver a dor dele ou não, se você vai resolver o problema dele ou não. Então, assim, eu acho que se você faz um conteúdo que deixa entender que você vai resolver o problema dele, cara, isso aí é meio que, tipo, uma estratégiazinha, tá ligado? Pode falar a verdade, Cipriano. Você montou com a estratégia. Não vem com essa conversa, não. Montou com a estratégia total. Não, a estratégia intuitiva, assim, né? Eu sabia que conteúdo, que tocar na dor do cliente é uma das coisas que faz vender, né? Tanto que eu já falei pra vocês que é um post que eu gostaria de fazer futuramente, que é o post que me rendeu R$80 mil, R$100 mil. Eu não fiz a conta direito ainda, não sei lá. Teve mês de pausa também. Mas teve um post que é de uma sacola que me rendeu 2 anos de contrato com o cliente, né? Claro que não foi só esse post. Depois do primeiro mês de contrato, eles viram o meu trabalho, eles viram a coisa acontecendo, eles viram tudo isso. Sim. Mas o pontapé inicial é um post que tem uma sacola, é um post que... Foi um post que eu criei porque eu tinha tido uma dificuldade com o cliente, que o cliente queria fazer uma coisa que eu não acreditava, que eu não achava certa. A partir dessa discussão, eu criei um post falando sobre esse problema que eu tive com o cliente, e isso me atraiu um outro cliente que hoje está quase 2 anos comigo.
Entendeu? Então, assim, a estratégia existia nesse sentido. Eu sabia que eu tinha que trabalhar com a dor do cliente e que a partir do momento que o cliente percebesse que eu resolvia aquela dor, eu poderia colocar um preço, eu poderia fazer uma oferta, eu poderia fazer uma cobrança, eu poderia oferecer um serviço. E esse cliente que me veio por esse post, ele não veio, quero te contratar. Ele veio, concordo contigo, acho legal, tem uma empresa que é assim, assado. Eu falei, legal, meu trabalho encaixaria legal aí dentro, né? Não é só atrair também o público, você tem que saber fazer oferta, tem que saber fazer o vender também ali também. E quando eu fechei com ele, meu objetivo é que ele fosse um dos meus 2 clientes, eu só queria ter 2 clientes na época. Então, o meu orçamento para ele já era muito maior do que eu já tinha oferecido para qualquer outro cliente anteriormente, mas eu sabia que eu ia me dedicar muito, porque meu objetivo é que ele fosse um dos meus únicos clientes. Eu só queria ter 2 clientes na minha carteira. Então, ele percebendo essa minha busca, essa minha vontade, se encaixando com a dor dele, se encaixando o conteúdo e a forma de pensar, cara, fechamos. Cara, você falando aí de ter só 2 clientes e tal, isso me lembra muito dos papos que a gente sempre tinha, que era tipo assim, talvez um dos sinais que você deva reajustar o preço que você está cobrando é se você tá trabalhando demais, né? Se você tá trabalhando demais e ganhando de menos, né? E real, assim, quando a água começa a bater na bunda mesmo, por exemplo. Você precisa trocar de computador, seu computador tá ficando defasado, sabe? Você precisa, sei lá, muita gente usa software pirata, você precisa passar para um software original, porque vai te dar uma vantagem melhor de ferramenta. Você precisa, enfim, investir no seu próprio trampo, investir no seu home office, comprar uma cadeira nova. Tudo isso, né? Tudo isso custa grana, né? Melhorar seu plano de internet, né? Esse tipo de coisa. E assim, quando você começa a perceber que você está trabalhando demais e não está dando para manter suas despesas básicas e ainda, pelo menos um pouquinho para você ter um mínimo de qualidade de vida, eu acho que é um bom sinal, é um bom tapa na cara da vida para você falar, cara, alguma coisa tá errado, porque se muita gente tá te procurando, porque sabe que seu trampo é bom, né? Você tá tendo uma boa conversão, como diz o Otávio, né? Muita gente tá fechando com você e fala, mano, vamos tentar trocar quantidade por qualidade, né? Fechar menos clientes, mas com um valor um pouco mais elevado que vai suprir isso daí, né? Não? E até uma forma segura, né? Porque tu tá tendo cliente, tu tem demanda, tu tá corrigindo, então tu tá cobrando, teoricamente, teu aumento vai ser justificado e num preço justo, né? Porque tu tem essa noção também. E necessariamente esse cliente que você cobra mais caro, eu particularmente, eu acho assim, que tem cliente que você cobra barato e ele sai muito mais caro do que você cobrar de... Com certeza. Entendeu? Você cobra, tipo, muito caro, mas mesmo assim, você cobrando muito caro, você é um dos clientes que mais vai te dar dor de cabeça, e tem cliente que você cobra barato, mas é o cliente mais de boa que tem no mundo. Isso hoje é muito relativo no meu ponto de vista, entendeu? Eu tenho cliente que eu cobro R$500 e tem cliente que cobra 1.200. O cliente de 1.200 vive no meu pé, enchendo a porcaria do meu saco, entendeu? Porque o cara quer fazer o dinheiro dele valer a pena, né, velho? Exato, entendeu? E o cliente que eu cobro 500, ele, cara, essa é a minha demanda, faz aí, me manda no dia pra me aprovar e beleza. Entendeu? Só que esse cliente de 500, se eu for fazer um reajuste com ele, eu vou ter um probleminha, porque ele já paga barato. Então, para ele, se eu aumentar o preço e entregar a mesma coisa, para ele não vai ser vantajoso. Agora, o cliente de 1.200, por eu entregar sempre e ele saber o padrão dele de chatice, entendeu? Ele pode até topar um aumento, entendeu? Não um aumento grande, mas um aumento significativo. Talvez é o lance de você calcular o seu preço estratégico, né, velho? Aquele preço que não vai ser barato demais a ponto de nego montar em cima de você, te escravizar, e nem caro demais pra fazer pra causar esse efeito reverso, né? Do cara falar, putz, tô pagando caro mesmo, sei que ninguém paga isso no mercado, então eu vou exigir, né? E aí o cara monta nas suas costas também, quer que você trabalhe 30 horas por dia, né? E aí você achar aquele precinho ali que tá meio termo, né? Que você vai conseguir controlar essas coisas, né? Quando eu tinha medo de aumentar preço, uma das coisas que eu fazia era isso. Até na identidade visual, inclusive, eu tinha um pacote maior de identidade visual e um pacote menor. Se o cara me quisesse falar, olha, não tenho dinheiro para te pagar o pacote ideal, então tem o pacote menor aqui que eu tenho um valor mais em conta. Então eu tentava balizar pela quantidade de trabalho que eu ia ter sobre aquele cliente, assim, né? Sim. Mas assim, isso nem sempre funcionava, porque o cliente que quer ele às vezes ele vai te pagar menos pelo pacote menor.
menor, mas ele lá no fundo dele, ele quer o pacote maior. Ele sabe que você quer entregar com aquela quantidade maior, então ele pode acabar tentando subir em cima também. Isso nunca foi muito legal assim para mim. Eu fazia isso, é uma solução, é uma forma também de você conseguir aumentar seu preço sem perder cliente, porque você tem uma oferta para quem tem menos dinheiro, só que ao mesmo tempo ela nem sempre vai dar certo, assim, né? Vai funcionar, porque o cara que paga menos com certeza vai querer o pacote maior e vai te incomodar de uma maneira que nem sempre é benéfica, nem sempre vai te ajudar. Não, mas assim, mas também tem aquele lance da recorrência, né? Igual você tá falando aí que você fechou com clientes que são aqueles 2 clientes, eles vão trabalhar com você de forma recorrente e tal. Por exemplo, quando eu fechava muita identidade visual, cara, era desenvolver aquele projeto ali 1 mês e tchau, entendeu? E o cliente vai embora, não volta mais. Inclusive, na época eu nem queria que voltasse mesmo, porque senão ia me atrapalhar, porque eu trabalhava sozinho, em paz, eu tava imerso em outros projetos, e aí se aquele cliente voltasse, ia me embananar todo. E aí assim, eu literalmente não queria recorrência. Hoje, o contrário, por conta do estúdio. Mas naquela época não era vantajoso para mim. Mas assim, querendo ou não, às vezes você joga um preço que ele é um pouco inferior do que você tá querendo cobrar e tudo mais, mas pode ser que você esteja interessado nessa recorrência aí, né? O cara vai fechar com você, mas é uma isca, né? Você lança aquele preço ali, não é o ideal, mas o cara vai falar, putz, mano, me faz aí um slide de apresentação, me faz aí, putz, meu website, preciso fazer o website, putz, mano, preciso rodar o material para a empresa lá, que a empresa tá sem fachada. E aí, nessas pequenas coisas, você vai recobrindo esse orçamento, né? Com certeza. Essa é a minha estratégia da recorrência, exatamente essa. É assim que você faz. Sim, porque o cara que tá ali, ele tem confiança no seu trabalho, ele tá te pagando todo mês, ele sabe que você entrega, ele tem proximidade com você, você tem um contrato com ele de 6 meses, 1 ano, ele sabe que você tá por dentro da marca dele, ele sabe que você tá por dentro da estratégia. Quando ele tiver material extra para fazer, para quem que ele vai mandar? Ele não vai encontrar outro designer, ele não vai ter esse trabalho de correr atrás de outra pessoa. Ele vai mandar pro cara que ele confia. Daí você tá lá, já recorrente, ele já tem um contrato que meio que baliza a sua questão comercial com ele, e daí ele tem uma liberdade maior de trazer mais materiais, trazer mais extras, e é assim que, cara, mais de metade do meu orçamento mensal, que é meio que garantido, são desses extras que vêm fora de contrato, entendeu? Não, boto fé. Essa é uma estratégia que eu uso realmente hoje. Só que daí uma das coisas que tem problema na recorrência e nessa questão de valores é que e que eu errei quando eu pensei em ter dois clientes. Hoje eu já esqueci essa história de 2 clientes. Eu tô aqui para trabalhar e se vier 20 clientes pau na máquina. Vamos crescer junto, tá ligado? Então, eu acho que essa história dos 2 clientes, eu acho que você corre um risco muito grande. Exatamente. Se um cancelar, você acabou de perder metade da sua renda. Exato, entendeu? É esse ponto que eu ia chegar. Eu até tinha um colega que ele falava, cara, uma vez eu cheguei para ele com um cliente de 4 mil mensal. Eu tava querendo entrar de freela, mas não tinha muita segurança e tinha esse cliente, só que eu não sabia muito como atender aquele cliente porque eu não tinha o conhecimento de freela. Eu não sabia quais eram minhas capacidades, né, de atender. Então eu fui recorrer pro meu amigo que já era freela há mais tempo. E esse meu amigo falou, cara, esse teu cliente de 4 mil é muito legal, mas eu não quero atender. Eu olhei para ele assim, como? Por quê? Assim, porque eu só quero... O que a gente fez, cara? Então, exatamente tu gostou do business? Qual que é? Dele, não, porque minha estratégia é outra. Eu gosto de pegar mais clientes com um valor bem menor, porque exatamente eu já tive essa experiência de pegar clientes grandes, e quando esse cliente grande cancela com você, é o risco da ruína, é a derrota ali, porque se você perder um cliente grande, você perdeu grande parte do seu orçamento. É porque a queda é muito brusca, né? Exatamente, eu prefiro ter 10 de 800 do que um de 8 mil, porque esses 10 de 800, se um sair, eu não perdi nem 10% da minha renda, tá ligado? É uma estratégia, né? É uma estratégia também. Exatamente. Faz sentido. E daí, dentro desses 800, não quer dizer que ele tá cobrando pouco, mas é que o trabalho que ele entrega é menor, a quantidade de esforço que ele faz é menor também, tá ligado? É porque às vezes também a gente fica nessa ânsia de, tipo assim, querer fazer valer a pena, né? O cliente também, né? Do mesmo jeito que o cliente quer fazer o dinheiro dele render, exato, você também quer fazer o cliente te render o máximo que ele puder. Só que nessa brincadeira você acaba, às vezes, até sangrando o cliente, né, cara? No sentido de, cara, beleza, eu fiz, mas esse mês nem poderia ter feito esse tanto de coisa, mas vou te pagar porque, né, você fez mesmo e tal. Só que aí no outro mês a demanda vai lá embaixo, né?
eu sofro um pouco com isso, com demanda de redes sociais, por exemplo. Às vezes o cliente, em 5 dias, em 10 dias, nos 10 primeiros dias, cara, a produção vai no talo lá em cima, sabe? O cara me paga, assim, equivalente para um mês. Só que nos dias que se seguem, o cara já usou tudo que ele tinha para usar, não tem mais. E aí eu fico, sabe, sem respaldo, porque aí putz, ainda tem mais o quê? Mais 20 dias aí pela frente e não tem mais job, entendeu? Já esgotou ali a fonte do cara. É bem complicado. E aí, Otávio, você tá caladão aí? Não, então, é isso que eu ia falar, porque assim, se você chegar num cara e falar assim, irmão, manda aí que eu tô com você. Aí você assusta o cara fala, mano, mas eu não sei nem por onde começar. Mas vamos aí, cara, tô junto com você. Bota pressão. Vamos! Aí o cara, calma, moço. Calma, eu tô. Calma, senhora, calma. Calma, caramba, eu quero produzir, porra. Eu quero produzir. Quer produção. E isso pode ser pior, porque, por exemplo, se você tem um valor fixo, é uma coisa. Se você cobra por demanda, é outra coisa. O cara pode estar querendo achar que você tá querendo mais demanda pra você ganhar mais. Aí o cara fica, você tá querendo tirar dinheiro de mim, né? Não vou mandar conteúdo também, não. Pode ficar igual um louco. Mas, tipo assim, eu, por exemplo, eu não trabalho com valor fixo. O Cipriano, eu vejo aí que ele fala muito de FII mensal e tal. Eu não trabalho com valor fixo mensal. Mas, assim, eu não trabalho por uma questão minha. Eu tenho dificuldade com relacionamentos a longo prazo, entendeu? Então, assim, pode chegar um momento que, tipo... Não, sabe quando o relacionamento com o cliente começa a ficar desgastante, assim, sabe? E tal. E aí, do mesmo jeito... Sei bem. Do mesmo jeito que o cliente tem a liberdade de falar, cara, valeu, tô pulando fora, eu também tenho essa liberdade, entendeu? De falar, cara, valeu, pra mim não tá dando mais. Lógico que eu sempre, tipo assim, se for pra eu pular fora, eu aviso com 1 mês de antecedência, 2 meses de antecedência, falo, olha, vai se preparando aí, que eu acho que já tá meio... Já deu, sabe? Ou então, quando eu não sei um jeito muito fácil de falar, eu já falo, vai ter um reajuste aí. Aí o cara esse é um dos argumentos de reajuste também. Tô de saco cheio e quero te cancelar. Vai vir um reajuste aí. Aí o cara fala assim, não, Rafa, legal, pode ter um reajuste aí de Rafa. Então, é de 200% do valor. Esse é o reajuste. Mas 200% por inflação esse mês foi 7%. Viu o preço do saco de arroz? Cara, mas assim, esse lance do saco de arroz, cara, é o reajuste salarial mesmo e tal. Porque o mercado, em geral, se baseia nisso, né? Na inflação e tal, para reajustar os preços. Eu vejo que o mercado criativo como um todo, isso não faz muita diferença não, né, cara? Tipo, o pessoal não se baseia muito. Falar, aumentou 7% do ano passado, de 2019 para 2020. Foda-se, mano. Eu vou aumentar o tanto que eu precisar, né? Tipo, você não fica só no 7%. Às vezes nem compensa. Vai dar uns centavinhos de diferença. Nem compensa você fazer esse reajuste também, não. E tem que ver. Eu gosto de pensar nessas taxas, mas realmente o meu reajuste, eu fico muito de olho no quanto eu tô crescendo. Eu sou muito control freak, assim, de dinheiro. Quer dizer, eu gosto de anotar quanto eu ganho e quanto que eu gasto, mas eu nunca fiz nada pra modificar isso, assim, tá ligado? Tipo, tô gastando demais. É só pra saber mesmo. Tipo, tô gastando demais. O que eu faço pra melhorar isso? Nada. Só tô ligado que eu tô gastando demais. eu tô sabendo, tô sabendo. Estou ciente. Então, assim, mas eu tenho tabelas financeiras de uns 4, 5 anos pra trás. E eu gosto de ver o quanto eu tô aumentando e ganhando e melhorando de acordo com os anos, assim, né? Uhum. E é sempre, cara, eu tenho números ótimos, assim, eu bato minhas metas e meus objetivos bem legais, assim. Também controlo bastante lucro líquido, porque muitas vezes quando você tem bastante demanda, você acaba contratando outras pessoas para te ajudar, então você tem custos com isso. Então eu tento manter uma margem líquida legal ali também. Eu tenho esses controles, assim. Então, enquanto eu tô satisfeito com esse aumento anual, eu não fico muito preocupado com essas taxas, com essas coisas todas, mas é uma coisa que eu olho por gostar de dinheiro, por gostar de finanças, por gostar dessas coisas, e fico ciente disso, que existe a inflação, existe tudo isso, mas enquanto o meu dinheiro tá, meu financeiro tá melhorando, eu tô de boas quanto a isso, mas é uma das coisas que eu olho sim pra saber como que anda o passo ali. Eu confesso que eu aproveito a virada do ano, porque assim,
todo mundo todo o mercado vai passar por um reajuste, entendeu? Então é um bom momento que as pessoas já estão preparadas, já estão cientes que, cara, tudo vai reajustar. Então é natural com que os profissionais criativos também reajustem, aproveitem esse momento. Eu não digo, né, nem que... Porque é o seguinte, naquela estratégia anterior, você aumentava projeto a projeto, né? Mas hoje, de uma perspectiva que eu tenho de estúdio, faz sentido. Eu tento manter o preço fixo durante o ano, sabe? É o primeiro ano do estúdio, mas eu tô tentando manter tudo fixo durante o ano inteiro para chegar o outro ano eu ter esse reajuste tranquilo e todo mundo tá ali bem ajustado. E daí esse é o problema de não ter um mensal fixo, né? Não, esse é um problema de não ter um mensal. Porque tu faz isso porque tu não tem fixo, Porque no meu, como eu falei antes, acaba o contrato, quer renovar, a gente vai ter um reajuste, não adianta. Não importa quanto tempo foi o contrato. Eu também não sei se eu quero ter um fixo, entendeu? Porque o valor fixo mensal, às vezes acontece aquilo que o Otávio tava falando, do cara querer fazer o dinheiro dele valer a pena, entendeu? Tipo, paguei tanto por mês, então vou te mandar tudo que eu puder também, entendeu? Um exemplo, vamos colocar assim, se ele cobrar, sei lá, fazer uma demanda de 5 mil reais, vamos colocar uma demanda assim, média, o quê? 200, 300 posts mensal, Rafa? Mais ou menos? Lá do estúdio? Por aí, uns 300 posts por mês. Vamos lá, aí ele cobra 5 mil, certo? Fixo. Só que, esse 5, ele vai, o dono da agência, ele vai querer usar esses 5 mil reais, não importa. Pode ter feito só 250 posts, entendeu? Pode ter sido feito só 250 posts, tá faltando 2 dias pra encerrar o contrato. Tipo assim, pra encerrar o mês. Ele vai te mandar 50 posts porque ele pagou pelos 300, entendeu? Eu tô ligado nisso daí. Isso daí acontece muito em pacote de serviço, né? Você contratou um pacote ali de unitário de tantos posts por mês. Esse mês você fez 25. O pacote era de 30. Você fez 25. Aí o cara fala, putz, vou compensar no próximo mês. Aí no próximo mês ele faz 15. Aí no outro mês ele faz 10. Aí chega no quarto mês, ele quer fazer tudo que ficou pra trás, entendeu? E aí tem um mês que a conta vai vir assim. Aí é lógico que... É contrato, cara. É lógico que isso é corrigível no contrato. Você pode falar, olha, não é... É tipo Shutterstock da vida. Virou mês, zerou, entendeu? Que usou, que não usou, não usa mais. Exato. Dá pra fazer. Mas tem gente que tem uma certa resistência com isso, entendeu? Porque o cara fala, putz, mano, tô pagando aqui por 30 posts por mês passado eu fiz só 15 e o cara não quer, tá vendo? Tipo, eu tô saindo prejuízo, sabe? Fica aquele sentimento de tô pagando e não tô usando. E às vezes ele nem tá no prejuízo, tá ligado? Às vezes é tipo assim, ele que não gerou o conteúdo. Porque você fica dependente, né? Mas daí eu deixo isso bem claro em contrato, assim, é um serviço mensal, é bem plano de celular, assim, tu não usou, foda-se, zerou o mês, tá ligado? Só que no final, é claro que eu não faço isso, né? É claro que no final eu falo, cara, tá, tudo bem, tu tinha 30 posts aqui, tu só fez 10... Cara, eu posso fazer esses outros 20 posts mais pra frente, só que em contrato eu deixo isso bem claro, que nenhum trabalho é cumulativo e tudo que ficar por atraso também é de acordo com o contratado, vai decidir qual que vai ser o melhor momento e qual que vai ser o melhor prazo pra ele, e o contratante vai ter que aceitar. Entendeu? Então, assim, eu tenho os dois dispositivos, tanto que, olha, tu não tem direito a esse restante de posts, mas... eu vou ser um cara legal e vou fazer. É camaradagem, né? Só que eu vou fazer no meu tempo e no meu tempo e na minha possibilidade, porque realmente eu conto com um número X de trabalhos mensais e tal. Saquei. Então eu deixo isso tudo bem claro em contrato e eu tenho esses dispositivos meio que como garantia. No final, na prática a teoria é outra, né? Mas a gente vai tentando e vai se ajustando com isso, assim, né? O que me importa, o que me deixa seguro é que eu tenho contrato. Eu sou um cara chato de contrato. Advogados riem da minha cara porque meu contrato é gigante. Não, boto fé. Cara, contrato é outro assunto interessantíssimo, velho. Mas, cara, o papo tá bom. Só que, infelizmente, a gente tem um tempo limitado aqui nesse episódio. E recadinhos finais aí, Otávio, se quiser... Quando é o momento certo pra reajustar o seu orçamento? Cara, eu acho que quando você sentir a necessidade de ajustar, entendeu? Também não adianta, tipo assim, você sentir a evolução do seu trabalho e você também ver, tipo assim, cara, será que se eu aumentar muito o preço eu vou perder? Você tem que colocar na balança, entendeu? Porque se você aumentar o preço e seus clientes recusarem seu preço, você vai ter que procurar outros clientes, então ao mesmo tempo você tem que estar
procurando outros clientes, entendeu? Minha opinião é essa, entendeu? Não, eu boto fé. Não, eu concordo totalmente com o Otávio, cara. Desculpa, já me interrompi aqui, já me meti. Não, era você mesmo, eu só falei um boto fé no meio aqui. Eu concordo totalmente, porque eu fico pensando, lembrando muito da minha... Quando eu era CLT, nessa questão de, pô, quando você tá há 2 anos na empresa e não ganhou aumento, você trabalha de uma tristeza que chega a perder a cor da vida, tá ligado? Você abre o Photoshop, é tudo preto e branco. Então essa é uma questão, assim, eu acho que é muito de feeling, né? Mas é claro que sempre tentando adequar a expectativa com a realidade. Você também, se você não evoluiu, cara, toma cuidado nesses aumentos de preço, mas esteja sempre aumentando e de acordo com o que você achar necessário aí. Bom, então é isso. Cara, encerrando o papo aqui, obrigado Cipriano, obrigado Otávio pelo papo de hoje. Tamo junto. Nossa. E obrigado você também que acompanhou o episódio até aqui. Segue a gente nas redes sociais, o @gridsmentais. Estamos presentes no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Então falou, gente. Obrigado, até mais. Falou!